nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimado irmão, querida irmã, celebramos hoje a grande solenidade, a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, celebrada no Brasil no domingo, de modo que toda a igreja possa realmente celebrar essa bonita festa em que celebramos e recordamos também o nosso querido Papa, o dia do Papa. Essa festa, na realidade, ela é no dia 29, mas aqui no Brasil, então, nós celebramos no domingo, justamente para que toda a igreja possa celebrar esse grande dia. E no Evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, Jesus faz um profundo questionamento. Ele interroga os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens que é este homem? Quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem: bom, alguns dizem que és João Batista, que és Elias, que és Jeremias, ou algum dos profetas. Claro que já seria de grande estima, não é? Ser comparado, não é? Que se Jesus fosse João Batista, ou algum grande profeta, Elias, Jeremias. No entanto, Jesus é muito maior do que todos eles. E ele pergunta: bom, isso são os burburinhos, não é? Das pessoas por aí que ouvem muitas vezes, falar de mim, que ouviram falar de um tal de Jesus. Mas e vocês? Jesus afunila a pergunta: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Ou seja, vocês que são meus discípulos, que me seguem, que estão diariamente aqui comigo, quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro, como que toma a dianteira, ele que príncipe dos apóstolos, o chefe da igreja, ele como que toma a dianteira, muito impulsivo também. Ele diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E é justamente nessa grande profissão de fé de Pedro que também nós professamos a nossa fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus, o Filho unigênito, o único Filho. E Jesus lhe diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Ou seja, uma grande graça que Pedro recebe nesse momento, uma graça atual, uma inspiração do próprio Espírito de Deus de fazer essa profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus. E é sobre Pedro, Jesus continua, sobre Pedro, sobre esta profissão de fé de Pedro, que ele diz: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno, o império da morte, não vencerá. A ti darei as chaves do reino de Deus, e o que atares na terra ficará atado no céu, e o que desatares na terra ficará desatado no céu. Aqui está justamente o grande poder de Pedro. Sobre ele, sobre esta fé, essa rocha, Jesus constrói a sua igreja, o seu edifício, e entrega
as chaves, aquele que tem o poder de abrir e fechar, a Pedro. É como que se ele fosse o grande, talvez mordomo da casa, não é? Ou o primeiro-ministro, né? Aquele que detém o poder das chaves. Quando o rei não está em casa, quem coordena, quem manda, quem detém as chaves e diz: esta porta é aberta, esta é fechada, é Pedro. Queridos irmãos, hoje nós celebramos justamente a festa destes grandes apóstolos que foram martirizados, né? Foram martirizados e deram a sua vida a Deus. Entregaram-se até o fim também. Pedro e Paulo foram presos, né? Depois Pedro também foi crucificado, né? E entregaram-se até o martírio. Mas Pedro recebeu também essa coroa, né? Ficou como aquele grande responsável. Nele nós temos a unidade da igreja. Essa é a figura do Papa também, aquele que é o sinal de unidade para todos os cristãos do mundo inteiro, porque sobre ele Cristo edifica a sua igreja, de modo que o inferno, o poder do mal, não prevalece, jamais. Essa é a fé que nós temos, né? De que Jesus é Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Que possamos também nós, neste dia, professar a nossa fé com profunda convicção, pensando justamente nessa pergunta fundamental: e para mim, e para vós, quem é Jesus? E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta também é para nós. E vós, vocês que vão à igreja, que rezam um terço, que são meus discípulos, que me seguem, quem vocês dizem que eu sou? Será que Jesus seria alguém que faz milagres? Alguém que é muito bonzinho, amoroso, paz e amor, que só tem uma mensagem boa? Ou será que ele é o Filho unigênito de Deus? É Deus? Queridos irmãos, que nós possamos dar essa resposta com profundidade, com profunda convicção. Quem dizeis que eu sou? A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.